Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Joselmo aqui gravando essa aula maravilhosa diretamente aqui do Nordeste brasileiro, pessoal. Aulas maravilhosas aqui no YouTube, no meu canal. Vamos lá acessar, vamos assistir os vídeos, vamos me seguir nessas aulas espetaculares, tá? Bota seu filho para estudar aqui no canal do Professor Joselmo, tá? Hoje a gente vai estudar o conceito de nação, estado, nação, etnia, povo, população, né? Você pode fazer esse resumo maravilhoso. Eita, que coisa boa, pessoal. Eu fico muito feliz nesses momentos quando eu estou gravando, sabendo que eu estou ajudando alguém, tá, pessoal? Então tem esses conceitos aqui, eu fiz esse resumo maravilhoso. E agora vamos para a aula praticamente feita, né? Então a gente tem, deixa eu ver aqui, vamos subir um pouquinho, aí, tá? Então estado, nação e outros conceitos, como país, né, pessoal? Território, governo, povo, são fundamentais na geografia política. Por quê? É importante nós estudarmos isso aí para nós diferenciarmos, para não colocar tudo no conjunto só, beleza? Então isso aí é estudado pela geografia política, tá certo, pessoal? Então vamos diferenciar povo, população, estado como forma de governo, né? E assim, tá? Até para a gente saber as nossas funções dentro desse processo e a contribuição que a gente pode dar para melhorar nosso país, tá? Então, o Estado, pessoal, ela é uma entidade político-administrativa, tá? Veja, eu estou falando de político, porque eu estou falando de governo, Estado, governo. Estou falando do processo administrativo, que administra o quê? Um espaço, com governo e soberania sobre o território. Por exemplo, o Estado brasileiro, sede, Brasília, ali pertinho de Goiás, tá? Ele é político porque as políticas públicas, né, políticas são decididas, leis, etc. E nós temos um processo administrativo, ou seja, o governo, ele é soberano, ou seja, nenhuma nação pode sobrepor sobre o nosso país. Nenhuma nação pode intervir no nosso país, desde que seja autorizado. Tá certo, pessoal? Beleza? Nação é um grupo cultural com identidade, história e costumes comuns, que pode ou não ter um estado próprio. Olha, nação, a nação brasileira. Nós somos um grupo cultural. Sim, nós temos cultura própria, com identidade. Por exemplo, a nossa identidade histórica, como nós fomos formados, a língua falada, português, história e costumes comuns. Nós temos costumes comuns. No caso do Brasil, nós temos uma variedade, porque nós somos um país de dimensões continentais. Então você tem uma identidade, sim, mas nós temos costumes variados, porém fazemos parte de uma nação, tá? Que pode ter ou não ter um estado próprio. Por exemplo, nós brasileiros temos um estado próprio, Brasil. Algumas nações, como os curdos, não têm nação própria, mas eles são uma nação. Eles não têm o quê, pessoal? Um estado, um país próprio. Eles vivem em outros países, tá certo? País é o território físico. País, Brasil. Qual é o país que você mora? Brasil, porque é um território físico. Você consegue ver, pegar com características naturais, né? Nós temos várias características naturais dentro do nosso país, por causa das dimensões continentais, culturais, uma dimensão de culturas, até porque nós recebemos influência de outras culturas. Enquanto o governo é a administração temporária. Por que temporária? Porque de 4 em 4 anos você muda o governo do estado, né, do município, do estado e do país. E o povo são os habitantes do estado. Se o governo ele tem como principal função a administração, nós temos o povo que é que coloca essas pessoas no governo, seja municipal, estadual ou federal, para administrar aquilo que eles têm como principal objetivo. O país, o povo. Tá certo, pessoal? Dá para entender, né? Então, a definição de Estado, né? Entidade política. O Estado, ele é uma entidade política. Por quê? Porque é ali que se faz as leis. Jurídica com o governo. Território definido em população, exercendo soberania. Ou seja, soberania sobre o seu território. Sobre o Brasil. Governo, território brasileiro, tá certo? Nesse caso, a gente tem um território definido, né? Nós somos um território demarcado, as fronteiras, tá? População, a língua, né? Português. Nós temos um emaranhado de culturas populares, né? Os índios, os brancos, amarelos, os negros que vieram da África e assim sucessivamente, tá? Características. Conjunto de instituições, executivo é o governo, legislativo, os deputados, vereadores, etc. E os jurídicos são aqueles que determina a lei, o judiciário, tá?
que administram e governam, com poder sobre o território e seu povo. Olha, jurídico, ele faz a leitura das leis. Quem faz as leis? O legislativo e o executivo. Esse aqui coloca em prática, tá certo? Nação, agrupamento humano, somos nós. A nação brasileira, somos todos nós. Então, por isso que quando tem a Copa do Mundo, a nação brasileira está torcendo pelo Brasil, é o povo brasileiro. Agrupamento humano, nós, unido por laços culturais, a língua, a cultura, a região, tá? História, porque nós temos uma história, né? Quando os portugueses vieram para cá, trouxeram a religião, trouxeram a língua. Linguístico, o português, e nós temos uma identidade própria. Por quê? Porque nós somos uma nação, com características próprias. Cada nação tem uma característica própria do seu povo, tá? Diferença, não precisa de território ou governo próprio para existir. Os curdos, como eu falei anteriormente, porque eles não têm território próprio. Os palestinos que vivem ali em Israel também não têm território próprio, porque eles não são reconhecidos antes do seu Estado, tá certo? Então, eles podem ser uma nação, porém sem Estado, sem um território próprio, como nós temos aqui no Brasil, tá certo, pessoal? País, esse é mais fácil para a gente entender. Deixa eu botar aqui, pessoal. Aí, país, território geográfico, Brasil. Com aspectos físicos, né? Nós temos o relevo brasileiro característico, a população característica do nosso país, do clima, né? Onde o Estado, governo, exerce sua soberania. Quando você vê essa palavra Estado, sempre com letra maiúscula, é governo, pessoal. É abrangência, termo mais amplo, englobando território, nação e Estado. Então, quando você fala em abrangência, o país abrange o território, a nação e o Estado como processo de governamentalidade. Aqui, tá? Governo. Governo tem a função de administrar um território, um espaço, certo? Trazendo qualidade de vida à população. A organização que administra o Estado, olha a letra maiúscula, é um dado momento. Por que momento? Porque de 4 em 4 anos você tem a noção, a possibilidade de mudar ou dar uma continuidade a um governo, tá? Esse ano nós temos eleição para governo federal, governo estadual e assim sucessivamente. Democracia, porque nós possamos ir e vir, votar e ser votado, autocrático e etc. Beleza? Nós somos um país democrático. Relação. Um Estado tem um governo. Aqui, Estado, país. Todo o país tem um governo, todo o território tem um governo, mas pode abrigar múltiplas nações ou povos. Por exemplo, nós sabemos que nosso país foi um país de miscigenação. Vários grupos étnicos se cruzaram formando o povo brasileiro. Então nós temos múltiplas nações, não é vários países não, várias culturas, vários povos que vieram para cá. Os negros, né, os asiáticos, os europeus, né, que se colocaram principalmente no sul do Brasil, os europeus, e povos com línguas e características diferentes culturais, tá certo, pessoal? Olha a dica do professor Joselmo, assiste esse vídeo eu falando, depois, pessoal, faz a leitura do vídeo, tá? Do texto, faz suas anotações que você vai ver como você vai aprender maravilhosamente, tá certo, meus amores? Aquele abraço, professor Joselmo, não esquece de seguir nosso canal. Tchau!